Pessoal, vamos lá então, continuando o estudo das matrizes, tá? Então eu terminei o vídeo anterior dizendo que cada elemento em uma matriz tem um lugar, tem uma posição, e esta posição nós indicamos utilizando dois índices, né? O I e o J. O primeiro número, o primeiro índice indica em que linha ele está e o segundo índice indica em que coluna ele está. E de um modo geral, então, qualquer elemento da matriz a gente indica A e J. Então usa o índice I para dizer em que linha ele está e usa o índice J para dizer em que coluna ele está. Ok? Então, de modo geral, indicamos a tipificação. É isto. De uma matriz por M por N e a posição de um elemento na matriz, né? Indicamos a posição de um elemento na matriz por A e J. Claro que se eu estiver falando da matriz A. Isso é só para a gente registrar, né? Então, de um modo geral, indicamos a tipificação, o tipo, né? O tipo da matriz, a ordem da matriz, né? De uma matriz por M por N, onde M me diz quantas linhas ele tem e N me diz quantas colunas ele tem. E a posição de um elemento na matriz por A e J. I me diz em que linha ele está e o J me diz em que coluna ele está. Tranquilo? Então, quando eu escrevo assim, então, matriz A, 2 por 4, estou falando de uma matriz que tem 2 linhas e 4 colunas. Quando eu digo assim, A, 1, 5, estou falando do elemento de uma matriz A que está na primeira linha e quinta coluna. Se lê A1, 5, não é A15, certo? A2 por 4, não se lê 2 vezes 4, se lê A2 por 4. Tranquilo, pessoal? Ok, então agora nós vamos generalizar uma matriz. Ou seja, como é que eu escrevo uma matriz qualquer? Eu dei exemplos na videoaula anterior. Agora eu quero dizer como é que eu escrevo uma matriz qualquer. Então, lá, generalizando uma matriz, tá? Generalizando uma matriz. Então, como é que se escreve uma matriz? Bom, nós já sabemos que uma matriz tem linhas e colunas. A matriz que eu vou utilizar para generalizar, vou chamá-la de matriz A. Então, quem que eu vou ter nessa matriz A? Veja que eu não vou dar um exemplo. Eu vou generalizar a matriz. Eu vou escrever ela de uma forma geral. Então, eu vou escrever a estrutura de uma matriz. Vou chamar essa matriz de matriz A. Então, A vai ser igual. Eu vou colocar aqui colchete meio grande. Por quê? Porque eu vou escrever várias linhas. Então, eu posso ter na matriz A primeira linha. Quem é que eu vou ter na primeira linha? O elemento que está na primeira linha
E claro, como é o primeira coluna. Então, quem que eu vou ter aqui? O A11, ó. Ok? Deixa só um aqui. O A11. Por que o A11? Porque eu não estou dando exemplo. Eu estou escrevendo quem é que vai estar aqui. Aqui vai estar o elemento da matriz A, que fica na linha 1, coluna 1. Vou continuar escrevendo a linha. Quem é que eu vou ter aqui? O A12. Por quê? Porque está na primeira linha, porém agora da coluna 2. Quem é que eu vou ter aqui? O A13. Entenderam? Estou escrevendo todos os elementos da primeira linha de uma matriz qualquer que eu chamei de A. E assim por diante. Então eu vou colocar o que aqui? Reticências, porque eu posso colocar quantos elementos eu quiser, desde que seja uma quantidade finita, porque eu preciso contar a quantidade de linhas e colunas. Então, se é uma quantidade finita, eu sempre vou ter o último elemento desta linha. E o último elemento eu sei que é o A1, porque todos eles estão na linha 1. Então, isso aqui está definido. E a coluna? A coluna eu não sei, porque vai depender de quantas colunas eu vou ter. Então, eu coloco o quê? Um N, porque é o N que me dá, que representa a quantidade de colunas. Então, se eu tiver aqui 10 elementos na primeira linha, esse cara aqui vai ser o último. Então, quem vai ser ele? A10. Aí, aqui eu vou ter a última coluna. Então, vai ser a coluna 10. Então, como eu estou generalizando, eu não posso dizer que o N é 10, nem que é 9, nem que é 8, nem que é 100. Então, ficou aberto. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Escrever a segunda linha. Na segunda linha, o primeiro índice é 2. Senão ele não está na segunda linha. Então, ó, o A2, 1. Por que o 1? Porque é a primeira coluna. A2, 2. A2, 3. Eu posso colocar 2, 4 aqui? Não, se eu colocar 2, 4 aqui, eu estou colocando o elemento no lugar errado. Por quê? Porque ele é um elemento da segunda linha e está na terceira coluna. Então, necessariamente, tem que ser A2, 3. Coloco reticências e, claro, que vai ter na segunda linha a mesma quantidade de elemento da primeira coluna. Da primeira linha, desculpa. Então, quem que eu vou ter aqui? O A2N. Entenderam? Só um minutinho, pessoal, que minha garganta dá uma limpada na garganta, senão não consigo concluir. Vamos lá? Terceira linha. Aí eu vou escrevendo quantas linhas eu quiser. A3, 1. Tem que ser 1 aqui? Claro. Se eu colocar um 2 aqui, não estou me referindo ao elemento que está na primeira coluna. Então, tudo tem que ser muito bem organizado. Lembra que eu disse que matriz é uma tabela de elementos, né? Agora a gente já está chamando de elementos, dispostos em linhas e colunas. Então, tem que saber de cada linha e de cada coluna quem são os seus elementos. Tem que estar muito claro isso para a gente. Tá bom? Então, aqui vai ser quem? O A3, 2. Aqui o A3, 3. E assim por diante. Vou colocar a reticência. Aqui o A3N. A enésima coluna. Terceira coluna. Segunda coluna. Primeira coluna. Se eu colocar aqui um A4, 3, estou colocando ele fora de lugar. Porque A4 está na linha de baixo. Onde que eu coloco A4, 3? Aqui. E A5, 3? Aqui. E A6, 3? Aqui. E assim por diante. Onde é que eu coloco o A3, 4? Aqui. É o próximo. O A3, 5 é o próximo. E assim por diante. Bom, quantas linhas eu posso escrever? Muitas. Mas é uma quantidade finita. Então, eu vou colocar aqui tipo numa reticência. Então, esse tracejado aqui está representando uma linha qualquer e vou escrever a última.
porque eu sempre tenho a última. Bom, quem é a última linha? É a linha que expressa a quantidade de linhas de uma matriz. Se a última for a quarta linha, eu vou ter uma matriz de M igual a 4. Se a última for a quinta linha, então M vai ser 5. Mas eu não estou dizendo que uma matriz tem 5 linhas, 4 linhas, 10 linhas. Ela tem uma quantidade finita de linhas. Mas eu sempre vou ter a última. E como é que eu escrevo a última linha, então? Bom, para representar a quantidade de linhas, eu não uso a letra M. Então, quem que vai estar aqui na última linha? A linha M. Então, quem que eu vou ter aqui? O A, M1. 1 com certeza, porque a coluna está definida, é a primeira. A linha é que não está definida, então ficou aberta. Então, esse M pode ser 5, esse M pode ser 7, esse M pode ser 10, esse M pode ser 50, depende de quantas linhas tem. Aqui, A, M2. Aqui, A, M3. E assim eu escrevo até chegar no último elemento. Quem é o último? O último é aquele que está na linha M e coluna N. Então, aqui eu vou ter o A, M, N. Então, de um modo geral, pessoal, é assim que nós representamos uma matriz. Eu acho que você, né, esperto e esperta que é, sabe que esses índices têm que estar bem definidos, ok? Então, por exemplo, se eu disser o A79, quem é o A79? Então, é um elemento que vai estar na linha 7, então ó, o M está sendo 7 e o N 9, então ele vai estar lá na linha 7, coluna 9, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês perceberam que é uma estrutura meio grande. A gente pode reduzir esta escrita geral, esta representação geral da matriz, escrevendo simplesmente assim. Tudo isso que eu escrevi pode ser escrito assim. A minha matriz A é igual. O que tem uma matriz A? Elementos. Quantos? Depende da ordem. Então, todos os seus elementos, cada um deles, eu vou generalizar assim, A e J. Sim, A e J. Este é um A e J, esse 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 é o A e J, onde o I é 2 e o J é 3. Pronto. E aqui embaixo eu coloco o tipo da matriz. M por N. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi aqui, então. Esta, pessoal, é a notação geral de uma matriz. Quando eu digo de uma matriz, é de uma matriz qualquer. Toda matriz, a sua forma geral, pode ser escrita dessa forma aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Ok. Bom, aí vem aquela questão. Vocês têm essa exposição, se eu não me engano, lá no slide número 5 ou 6, por aí. Tá bom? Ok, pessoal. Eu vou dar mais um exemplo aqui, tá? Agora, eu vou dar um exemplo. Então, basta para eu dar um exemplo, eu definir quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Então, eu vou definir o meu M e o meu N. Então, eu vou chamar aqui de matriz A, já dei exemplos, eu comecei a videoaula anterior dando exemplos. Então, vou dar um nome na matriz, não precisa necessariamente ser A, certo? E vou aqui usar parênteses, que é o que eu mais utilizo, parênteses, você pode usar colchete. E eu vou definir, eu quero uma matriz que tenha 3 linhas e 2 colunas. Pronto. Defini.
Agora, como eu vou dar um exemplo, eu ainda não falei de matriz definida por fórmulas. Os elementos dessa matriz eu vou escolher aleatoriamente. Escolho alguns números e coloco aí, porque o meu objetivo é só escrever uma matriz. Então, eu vou escrever 2, 5 e só, porque só pode ter duas colunas, ó, tá? Menos 1, 3, 0 e 0,5. Ok? Pronto. Escrevi uma matriz. 3, 1, 2, 3. 2, 1, 2. Quem é esse daqui? Esse é o A22. Quem é esse aqui? Esse é o A12, porque ele está na linha 1, coluna 2. Quem é esse aqui? Esse é o A31, porque ele é o elemento da linha 3, coluna 1. Ok? Então, se eu pedir para vocês, quem é o A32 nessa matriz? O A32 é o meio, é aquele cara que está na linha 3, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e coluna 2. Coluna 1, coluna 2. De quem que eu estou falando? Desse cara aqui. Então, ele é o meio. Tranquilo? Bom, pessoal, o que nós vamos falar agora? A gente vai falar agora da matriz definida, né, determinada por fórmula. Vamos lá. Matriz determinada por fórmula. Fórmula também a gente pode chamar de lei de formação. Bom, pessoal, o que é lei de formação? É a lei. Então, é uma orientação. Como é fórmula, você tem que obedecer. Formação é a lei que forma a matriz. Neste caso, como você já pegou a ideia, os elementos da matriz não são aleatórios. Você vai determinar os elementos da matriz respeitando, obedecendo uma fórmula. A melhor maneira de mostrar isso é dando um exemplo. Então, vamos ver como que fica isso. Ó. Exemplos. Tá? Bom, por que eu escrevi exemplos? Porque eu vou colocar mais de um. Vou ver quanto tempo eu tenho aqui. Então, primeiro eu tenho que escrever a fórmula. E olha como que você escreve a fórmula. Quem é que escreve a fórmula? Quem quer determinar a matriz. Eu quero uma matriz que tenha os seguintes elementos. Então, os elementos vêm expressos, vêm dados por uma fórmula. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero o nome da matriz. Eu quero uma matriz A, que tenha elementos A e J, a forma de generalizar. Por que A e J? Porque os seus elementos não estão determinados ainda, não estão definidos ainda. Aqui embaixo eu vou colocar o tipo dela, que tipo que eu quero. Eu quero uma matriz que tenha quantas linhas, quantas colunas. Eu vou colocar aqui, ó, 3 por 2. Eu estou inventando aqui, porque eu quero uma matriz que tenha, né? Eu quero construir uma matriz que tenha 3 linhas e 2 colunas. Aí eu vou colocar aqui uma barra, tal que agora eu vou escrever quem são os elementos. Então, tal que o A e J, ou seja, cada elemento da minha matriz é igual, aqui é a lei, ó. Aí eu vou escrever uma sentença. É igual, por exemplo, I ao quadrado mais o J. A e J não é cada elemento da minha matriz? Aqui eu estou orientando como é que eu vou determinar ele. Então, cada A e J, você obtém pegando o I dele, que é o número que aparece aqui, elevando ao quadrado, somando com J. Isto é uma lei. Se eu trocar, se eu colocar aqui, por exemplo,
2 vezes o I menos o J. Eu mudei a lei. Aí eu vou ter uma outra matriz, diferente da anterior. O tipo continua mesmo, mas os elementos são diferentes, porque eu mudei a lei, mudei a fórmula. Entenderam? Ah, professor, mas quem que inventa esta fórmula? Qualquer um pode inventar uma fórmula. Inventando uma fórmula, aí você escreve a matriz de acordo com ela. Só que na fórmula, pessoal, o elemento vai estar em função do I e do J. Necessariamente dos dois? Não. Eu posso escrever assim, ó. 2 vezes o I, por exemplo, mais 1. Pronto. Então, eu coloquei o meu elemento só em função do I. Mas também pode ser só em função do J. Pronto, então, o que estiver escrito aí, a gente faz. Por isso chama-se lei. Obedece. Ok? Eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar isso aqui, ó. Vamos lá. Eu acabei apagando aqui, ficou. Vou ficar assim. 2i significa 2 vezes o i mais o j. Pronto, pessoal, essa é a lei. Então, ó, olha como ficou claro. Ó. Eu quero escrever uma matriz A do tipo 3 por 2. Isso aqui é uma notação. Claro que a matriz A tem elemento A e J. Por que fica A e J, pessoal? Porque eu tenho vários elementos. Então, cada um deles a gente expressa assim. Aí vem aqui, ó, onde, poderia aparecer aqui um termo onde, tá? Eu coloquei tal que. Tal que A e J, então cada elemento da matriz, você obtém pegando 2, multiplicando com o I dele e somando com o J dele. Dele quem? Do elemento. Quantas vezes eu vou fazer isso? 6 vezes, porque tem 3 linhas, 2 colunas. E eu preciso determinar todos eles. Ok? Vamos lá, então? Agora eu vou escrever a matriz respeitando a lei. Eu vou fazer o seguinte, como é o primeiro exemplo, primeiro eu vou escrever essa matriz de uma forma geral. O que é de uma forma geral? Eu vou escrever todos os seus elementos dela na matriz 3 por 2. Vocês vão entender. Então vamos lá. O que essa matriz tem? 3 linhas e 2 colunas. Então eu vou escrever a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vocês não precisam fazer isso, vocês podem ir direto para a fórmula, mas como é o primeiro exercício, vamos lá. Quem é que vai estar aqui na primeira linha? O A11. Perceberam que o meu A e J agora assumiu a forma A11? E depois o A12, porque tem 2 colunas. Então aqui eu tenho o A11, aqui eu tenho o A12. É assim a minha matriz A. Aí eu vou ter a segunda linha. Quem que eu vou ter na segunda linha? O A21 e o A22. É só lembrar da minha forma geral. Aqui. Ok? Quem é que eu vou ter na terceira linha? O A31 e o A33. Esta é a minha matriz A genérica. Agora eu vou calcular cada um deles. Quem é o A11? É a lei que vai me dizer. Quem é o A12? É a lei. E assim por diante. 3 por 2, pessoal. 1, 2, 3. 1, 2, coluna. Então, implica dizer que a minha matriz A agora tem quais elementos? Perceberam que não são aleatórios? Meu computador aqui está com problemas. Então, lá, como que eu acho o valor do A11? Ó, o I não é 1 e o J não é 1. Então, você substitui o I por 1, o J por 1. Eu vou fazer aqui uns 2 cálculos, depois a gente vai fazer mentalmente. Então, o meu objetivo é calcular quem? O A11. Então, ó, o A11, ó, o A e J é 2 vezes o I mais o J. Mas agora o meu I é 1 e o meu J é 1. Então, ó, o A11, pela lei, vai ser 2 vezes o 1, aqui, ó, 2 vezes o I, mais o J, que também é 1. Ó. O I é 1, o J é 1. É só você fazer a continha. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, qual é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna dessa matriz? 3.
Perceberam que agora não é aleatório? Por que 3? Porque veio da lei. A lei que me disse que é 3. Então, se você fizer um cálculo errado, você vai estar escrevendo ou determinando a matriz de forma errada. Tranquilo, pessoal? E assim por diante. Vamos achar o próximo? É A1, 2. Então, eu vou calcular o A1, 2. Agora, o cálculo é o mesmo, só que o I agora continua sendo 1, mas o J mudou, porque eu estou na coluna 2. A lei diz que é 2 vezes o I mais o J, então vai ser 2 vezes o 1 mais o J, que é 2. Portanto, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Significa, então, que esse elemento é 4. Entenderam como é tranquilo? Vamos calcular agora o A21. A21. Quem é o A21? É esse cara aqui. Qual que é o valor dele? É a lei que vai me dizer, ó. O I agora é 1 e o J é 2. Então, pela lei, fica 2 vezes o I, que é 2, mais o J, que é 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Significa que esse elemento aqui é 5. Eu acho que a gente já foi desenvolvido aqui um padrão, né? Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas você pode conferir se de fato vai ser isso aí. E assim por diante, pessoal, tá? Eu não vou fazer um por um, porque você já sabe como é feito. Você faz de cabeça. Ó. Vou calcular esse aqui agora. Ó, A22. Então, coloca 2 aqui, coloca 2 aqui. 2i significa 2 vezes o i, é o dobro do i. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Vamos achar o A31, ó. O I é 3 agora, ó. Então, 2 vezes 3, 6, mais o J, que é 1, 7. 3, 3. Epa, eu errei aqui, pessoal, tá? Ainda bem que deu tempo. Aqui não é 3, 3. Aqui é 3, 2. Deu tempo de corrigir. Eu me distraí e escrevi 3, 3. Claro que não é 3, 3. Para ser A3, 3, teria que ter a terceira coluna e não tem. Tá? Ela é 3 por 2. Nem que deu tempo de corrigir antes de terminar o vídeo. Quem é o A3, 2? 2 vezes 3 mais 2. Esse é 3, esse é 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Percebam que aqui apareceu um padrão. Sempre vai ser assim? Não, pessoal, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai ser sempre assim. Aconteceu isso por causa da forma. Se eu mudar a forma, vai mudar, né? Vão mudar os elementos. Pronto, escrevi a matriz A. Ó. Então, ela veio do além? Não. Esses elementos da matriz A foram escolhidos aleatoriamente? Não. Por que aqui é 3? Por que aqui é 4? Porque são os números que nasceram, né? Foram determinados pela fórmula. É assim que se constrói, que se determina uma matriz por fórmula. Então, é dada uma fórmula, uma lei, geralmente escrita assim, aí você vai fazer a leitura disso daí, e aí você vai escrever. Ok? Não vai dar para eu colocar um segundo exemplo aqui por causa do tempo. Já estou com 28 minutos, então não vai dar tempo. Eu venho com uma terceira videoaula, colocando mais exemplos, mostrando como é que se determina, como é que se escreve uma matriz por fórmula. E se der tempo, a gente já faz alguns exercícios do livro. Bom, pessoal? Eu espero que tenha sido útil. Até a nossa próxima videoaula.